Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. A todos vocês que estão nos assistindo aqui no ao vivo. A você que irá nos assistir no gravado. Obrigado pela sua participação. E a você que está nas redes sociais nos acompanhando, mande seu oi para nós também. Aproveite também para curtir, compartilhar a nossa live aqui desse bate-papo super especial de fim de ano. Bom, meu nome é Patrícia Pinheiro, sou apresentadora do Marui Table. E junto comigo, neste encontro de todo segundo sábado do mês, a partir das 21 horas Japão e 9 horas Brasil, o professor Pianaro de Curitiba. E o nosso convidado de dezembro, Aldo Novak, compartilhando com o mundo, vamos dizer assim, seus conhecimentos e dicas sobre a lei da atração para o futuro de uma nova década espetacular. Mas antes dele se apresentar, gostaria de chamar o professor Pianaro para dar umas palavrinhas aqui de boas-vindas a vocês. Bom dia, professor Pianaro, tudo bem por aí? Bom dia, boa noite para vocês aí no Japão, né? Boa tarde para os outros que estão nos acompanhando aí em outros recantos do mundo. É um prazer estar aqui novamente, eu estou muito feliz de hoje estar aí na presença... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Daqui a pouco eles entram, né? Como eu estava comentando, esse é um projeto que a gente já vem fazendo, eu e o Dr. Pianaro, há 3 anos, né? E para final de ano, nada melhor que falar sobre lei da atração, não é mesmo? Bom, enquanto ele não entra, vamos dar bom dia então para o Aldo Novak, não é mesmo, pessoal? Bom dia, Aldo. Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Patrícia, primeiro, eu quero notar o seguinte, o professor Pianaro está falando, você não estava recebendo o sinal dele, aparentemente. Professor, o senhor está escutando o que eu digo? Sim. Ele está escutando. Confirmou. É você que não está escutando a Patrícia por alguma razão. Então, é o seguinte. Ao vivo é assim, turma. Ao vivo é sempre assim. Exato. Então, pelo menos eu creio que vocês estão escutando todo mundo, né? Porque estão escutando o professor Pianaro, estão escutando a mim, estão escutando a Patrícia. Eu não sei como está acontecendo, ela não está escutando o professor, mas está me escutando. Então, Patrícia, fica sossegada. O professor Pianaro vai, então, continuar o que estava falando. E aí eu vou aqui e verifico se está tudo certo. Aí eu começo. Professor, pode falar, professor. Tá bom. Obrigado pela deferência. Realmente, o país da tecnologia, o Japão, está com algum probleminha hoje lá, né? É verdade. Bem, esse projeto, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, né? Especialmente, fazia tempo que a gente não conversava. E só para te explicar, ou para as pessoas que ainda não nos conhecem, esse modelo de apresentações em que nós temos convidados especiais todo mês, convidados especiais mesmo, né? Como você, nós já temos isso há 3 anos. Nós iniciamos, na verdade, em outubro de 2017, num evento com 6 pessoas, né? E depois, em dezembro, nós fizemos o segundo evento com um convidado individual, que foi realizado a partir de Orlando, na Flórida, na sede da Florida Christian University. E a partir daí, mensalmente, nós temos trabalhado no segundo sábado do mês, né, ininterruptamente, salvo no momento em que a Patrícia precisou se afastar um pouco por motivos de gravidez. Então, nós deixamos de realizar esse evento durante alguns meses e depois retomamos, né, com êxito, e inclusive fizemos uma comemoração agora em outubro, deixando o público escolher a palestra, né, que mais lhe chamasse a atenção. E depois um triplo empate, nós acabamos no processo de desempate, elegendo a palestra da Aline Dota, né, que é uma menina lá do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim, e que comprova que capacidade, competência, conhecimento existe em todo lugar do mundo, não importa o lugar, não importa o quão distante você esteja dos grandes centros e das grandes unidades de tecnologia. A tecnologia nos ajuda, nós estamos vendo isso nesse momento de pandemia mundial, mas o que nós percebemos é que
todo esse esforço que nós despendemos aí ao longo desses 3 anos tem dado bastante resultado e nós estamos sendo, entre aspas, né, copiados, né, pela maioria das pessoas. Mas nós temos um diferencial, nós sempre tivemos densidade no nosso conteúdo. Então, eu fico feliz de ter você, de ter o teu público também nos conhecendo o projeto que iniciou com a Patrícia e comigo. E eu quero que você nos fale a respeito do segredo, né? Já que é o grande mote da tua vida, do teu nível de conhecimento, tal, etc. Fala um pouco para a gente sobre o segredo, meu caro amigo. Muito obrigado, muito bom. Eu vou então verificar aqui. A Patrícia acabou de entrar, de novo. Eu creio que a Patrícia agora está escutando. Está escutando, Patrícia? Agora eu estou escutando e estou vendo vocês. Agora eu não sei se vocês me escutaram e me viram no início. Eu fiquei perdida. Tá tudo certo, tá lá. Professor, diga, fale alguma coisa para verificar se ele está escutando ainda o senhor. Eu desliguei o microfone aqui, mas está tudo certo. Ok. Patrícia, já escutou? Ah! Sim. Perfeito, perfeito. Então tá. Vamos então começar a conversar aqui. E é muito importante. Eu estou muito entusiasmado por esse convite da Patrícia. Na verdade, eu quero então dar o meu bom dia para o professor Pianaro, muito bom dia. O meu boa noite para a Patrícia, muito boa noite. E para qualquer pessoa que esteja em qualquer ponto do mundo agora. Tanto faz se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero que você aproveite e seja uma pessoa que tire o máximo do que vai acontecer agora. Eu vou tentar ser bastante focado, até porque nós temos poucos minutos, mas eu quero passar para você o melhor conteúdo que você possa ter. E respondendo à pergunta do professor, eu sou o porta-voz há 13 anos do Segredo, e muita gente, na verdade, às vezes não sabe como surgiu o segredo. Há mais ou menos 2 anos, eu sou embaixador mundial da Lei da Atração Reversa. E é curioso, porque eu estava no Japão para apresentar a técnica da Lei da Atração Reversa. A Patrícia não pôde me assistir no Japão, foi muito curioso, ela não pôde ir, mas eu estava no Japão dando 7 palestras com o Cadu Moura, e eu já vi que o Cadu Moura está nesse instante aqui na nossa live. Ele entrou aqui, está conosco, e ele participou. Eu dei 7 palestras com ele, ele deu 7 palestras também no Japão, e um treinamento de um dia inteiro. Então, eu quero passar para você agora alguns focos muito importantes, inclusive alguns que eu não tratei no Japão. Então, você vai ter isso meio que diferente de outras pessoas, que eu tenho que focar isso para você. E antes de entrar nisso, veja, a Patrícia e eu conversamos há algumas semanas sobre o que era o mais importante para passar para você, em qualquer ponto do mundo. O que é que realmente hoje está completamente dominando as nossas mentes? É o medo. É o medo porque nós temos um vírus que está matando no Brasil. Ontem matou mais de 800 pessoas. Nos Estados Unidos ele mata quase 2.000 por dia. Aqui daqui a pouco está chegando a mais, mas na verdade ele mantém esse nível de 800 pessoas. Elas não estão doentes, elas estão mortas. E isso provoca o que em você e em mim? Medo. Em qualquer país do mundo no qual você esteja, há pessoas que estão morrendo. E aí a pergunta é, mas Aldo, o que é que a gente pode passar de motivação para alguém que está vendo isso? Então eu quero tratar com você de um aspecto bastante interessante. Nós conseguimos, quando esse vírus surgiu, nós conseguimos mapear os genes desse vírus em 15 dias. Conseguimos tentar produzir remédios em até 3 meses. Nenhum funcionou. E começamos a trabalhar nas vacinas. Hoje, neste dia, 12 de dezembro de 2020, nós temos 242 vacinas sendo testadas, das quais 5 vacinas já estão na última fase. Elas já estão sendo chamadas de vacinas, mas não são vacinas ainda. Por lei, pela ciência, só podem ser ditas que elas não são vacinas quando passar da última fase, e a última fase elas vão começar a passar daqui a 5, 6 dias. Uma única vacina já passou dessa última fase e está
já sendo aplicada na Inglaterra, onde a primeira mulher que tomou vacina tem mais de 90 anos, se não me engano, e o primeiro homem chama-se William Shakespeare, e não é piada, o nome dele é William Shakespeare. E eles estão tomando as vacinas também. Então, a partir de agora, tudo muda. Eu sei que você, certamente, ou tem medo ou tristeza. Medo a gente tem quando não está vivendo o problema ainda. Você não tem ninguém que morreu que você conhece. Tristeza é quando você conhece alguém que morreu. Você realmente sabe que este vírus é real. Então, isso pode tornar você muito triste. E, para muitas pessoas, isso mostra um começo de ano ruim. Acha que o ano vai ser ruim, acha que tudo está perdido. E eu entendo isso. Eu sei que isso é normal. Quando você tem alguém que morreu, qualquer coisa que eu diga vai parecer simplesmente uma tentativa de, olha, é como aquelas histórias de fim de ano. O ano chegou, olha, esse ano vai tudo dar certo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E aí todo mundo escuta isso, ninguém leva a sério, porque não é para levar a sério, é para você, sabe, se motivar, mas não funciona assim, especialmente em uma pandemia. Nós, em um ano, perdemos mais de 1 milhão de pessoas. Só que agora vem um ponto interessante. Se é que tem um ponto interessante. Se você voltar 100 anos no tempo, quando a gripe espanhola começou a fazer a mesma coisa que o corona faz hoje, a mesma coisa. Nós não tínhamos a ciência e a tecnologia da época. Então, nós não sabíamos sequer o que estava acontecendo. Então, nós, em 2 anos, perdemos de 50 a 100 milhões de pessoas com a gripe espanhola. E agora, estamos perdendo 1 milhão de pessoas em um ano. Ou seja, na verdade, essa destruição causada pelo coronavírus é 100 vezes menor. Quer dizer, não é que ela é 100 vezes menor, é que nós estamos tão fortes e tão rápidos que estamos curando isso, estamos impedindo. A hora que a gente usa máscara, porque antigamente, há 100 anos, isso era uma teoria. Hoje, não é teoria. Quem não usa máscara, quem não se afasta de outras pessoas nesse momento, não sabe o que é realidade, não sabe o que é ciência. Então, use máscara, tá? E se afaste por enquanto. É por pouco tempo. Então, isso está provocando já a queda dramática no número de pessoas que vão morrer ou vão ficar doentes. Então, agora vamos tratar do que é importante. Veja, comparado à gripe espanhola, o corona não tem chance, ele vai desaparecer. Então, o ano que vem, que é o primeiro ano da nova década, a década começa sempre em 1. Ano 1, aliás, ano 11, no 11º ano começa a segunda década, ano 21, ano 31, ano 41, ano 2021, porque 2020 era outra década. Então, nós estamos no finalzinho da década de 2020. Ano que vem, nós não vamos ter um ano novo. Começamos uma década nova. Então, olha, uma década nova, onde nós sabemos curar doenças semelhantes ao corona muito mais rápido, a tecnologia ficou muito gigantescamente rápida, nós vamos conseguir nos posicionar para outros produtos, outros vírus que sejam produzidos pela natureza. Porque, veja bem, vírus existem muitos, e nós sempre vamos ter vírus que são malvados. A diferença é que agora nós começamos a ficar muito mais inteligentes para evitar isso. Então, quando a Patrícia e eu conversamos há algumas semanas sobre qual era o foco dessa live da Lei da Atração, na hora eu fiquei pensando, puxa, olha o cuidado que eu tenho que tomar. Por quê? Porque quem conhece Lei da Atração clássica, vou chamar de clássica, não é, mas clássica, é a atual, pensa que Lei da Atração é como atrair, mentalizar e atrair a minha vida. Atrair dinheiro, amor, saúde. Não é o que você pensa? Não é como é que é vendido isso? Olha, Lei da Atração. Aprenda e você vai poder atrair tudo. Então, não é isso, Lei da Atração. Com 13 anos como porta-voz oficial, eu posso dizer isso. Lei da Atração não é sobre o que você atrai. Nunca foi. Lei da Atração é sobre o que atrai você.
Como assim? Eu? É você. Você tem que agir. É a lei. Eu, quando fui para o Japão, então, caso você estivesse no Japão, você tivesse estado quando eu estava aí, deixa eu verificar só se está tudo certinho aqui, o chat, isso. Caso você estivesse lá com Cadu Moreu, você sabe que eu disse isso lá. Se eu quisesse ver o Monte Fuji aqui na minha janela, de manhã, se eu quisesse ver, como é que as pessoas que não entendem lei da atração pensam? Ah, eu vou atrair o Monte Fuji, eu vou atrair o Monte Fuji. Mas aí a pessoa abre os olhos e de manhã não tem Monte Fuji na janela. Mas você fala, claro, Aldo, que não tem Monte Fuji. É, claro, mas a lei da atração clássica diz isso, que basta eu me concentrar, porque se eu não atrair o Monte Fuji, tem algo errado. Não, eu nunca vou atrair o Monte Fuji. A Patrícia é diferente, ela está ao lado do Monte Fuji. Ela está bem pertinho. Mas eu e você, provavelmente você não está no Japão, não está no Monte Fuji, né? Deve ter gente do Japão aqui, mas você não está no Monte Fuji. Então, provavelmente você tem que pegar um avião e chegar até o Monte Fuji, que foi o que o Cadu e eu fizemos. Então, de manhã, quando eu comecei a acordar no Japão, eu podia abrir a janela e ver o Monte Fuji. Eu atraí o Monte Fuji? Claro que não. Eu me atraí para o Monte Fuji. Você vai se atrair para o que você quiser. Então, isso é interessante porque a lei da atração é essa. A lei da atração sempre foi a lei da atração reversa. A lei da atração não tem religião nenhuma. Ela, na verdade, surgiu 4 a 5 séculos antes de Cristo. Então, quando ela surgiu, a lei da atração que nós conhecemos, ela não surgiu com esse nome, porque na época ninguém chamava de lei da atração, tá? Mas ela surgiu 5 séculos quase antes de Cristo, com Protágoras. Protágoras, não Pitágoras, tá? Às vezes alguém escuta e fala Pitágoras. Não, é Protágoras. Protágoras, ele desenvolveu a estrutura da lei da atração, do que nós hoje chamamos de lei da atração. Mas durante séculos, não tinha nenhuma relação com, eu vou atrair tal coisa. Então, quando alguém na Grécia ou em Roma precisava de algo, ele sabia que ia ter que sair da Grécia e sair de Roma, caminhando até aquilo que ele queria. Isso é lei da atração. Porque esperança não é esperar, esperança é caminhar. A gente sabia isso há quase 5 séculos atrás. Então, é assim que é a lei da atração. Entendido isso, você vai entender agora a importância disso. Quando você sabe que é assim que funciona. Então, eu vou contar uma história aqui interessante. Eu já estive 16 ou 17 vezes em Machu Picchu. E, no início, eu acompanhava grupos, quer dizer, eu sempre acompanhei grupos em Machu Picchu, de coach, trabalhando com eles. No início, nós pegamos um avião aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, íamos até o Peru, mas antes de chegar ao Peru, bom, nós pegamos o avião que, na verdade, ele ia até a Bolívia. Da Bolívia, pegávamos um outro avião que ia para o Peru, porque Machu Picchu fica no Peru. Então, fazíamos isso, Bolívia, Peru. Por que eu fazia isso? Será que eu tinha desejo de conhecer a Bolívia? Hoje eu conheço mais a Bolívia, muito boa. Na época, não. Na época, eu queria chegar a Machu Picchu. Mas por que nós então íamos para a Bolívia antes? Porque o voo era muito mais barato. Nós voávamos pela LAB. Então, voávamos por lá e tentávamos, a partir daí, de lá, ir para o Peru. E funcionava. Só que tem uma coisa que quase nenhum brasileiro sabe, a não ser quem já tem estado na Bolívia. O aeroporto da Bolívia, o aeroporto principal, para o qual nós geralmente vamos, quando saímos do Brasil e vamos para o aeroporto na Bolívia, pegando a LAB, nós descemos na cidade de El Alto. A cidade chama-se El Alto. Agora eu quero que você pense comigo. Isso é muito importante para essa nova década. Se você está num avião e o avião tem que aterrissar no local certo, o que é que ele tem que fazer? Você está voando. O que é que o avião vai ter que fazer para aterrissar no local certo?
9 de 10 pessoas vão responder que vai ter que descer até a pista, né? E geralmente é assim. Só que tem um problema. A pista tem que estar abaixo do avião, né? E o que acontece quando você pega um voo da LAB para descer em La Paz, que não é La Paz, tá? Quem vai para La Paz não desce em La Paz. Desce, na verdade, no aeroporto de El Alto. Fica próximo, mas não é La Paz. Fica bem mais alto. Por isso que o nome é El Alto. E acontece que El Alto fica em um centro com montanhas que atingem 4 quilômetros aproximadamente. Aliás, mais de 4 quilômetros. Então, pensa o seguinte, onde você está agora? Imagina que do lado de fora tem uma parede de 4.000 metros. Gigante. E essa parede, lá em cima tem um aeroporto. O aeroporto de El Alto. É bem alta essa parede, alta, por isso é que o nome é El Alto. E imagina só, nós tínhamos que pegar o avião aqui no Brasil, descer em El Alto e depois ir para o Peru. Era assim que nós fazíamos no início. A viagem era muito interessante, mas esse aspecto era um pouco assustador. Então, como você já teve alguns acidentes lá, mas poucos, tá? Não tem muito acidente lá em El Alto. Até porque os pilotos são ótimos. Tem que ser piloto ótimo para descer em um local para o qual você vai subir com a sua aeronave 4.000 metros. Tem que ser um bom piloto para depois descer. Sobe 4.000 e pouco, depois vê a pista e desce. Foi assim que nós fizemos tudo. Então, você que está me assistindo agora, eu quero que você entenda uma coisa. Sabe o que é 2020 para você? É El Alto. Tem uma parede de 4.000 metros e você está subindo. Nós vamos chegar num ponto máximo de 4.000 metros no final do ano. E a hora que chegar lá, aí nós podemos respirar um pouco e aterrissar. Agora, olha só que coisa interessante. Você acha que o piloto fica contente quando ele está indo para El Alto? Você acha que ele pode falar, eu vou atrair esse aeroporto, eu não preciso me preocupar. Tem uma montanha na frente dele, de 4.000 metros. Imagina que você está no avião, está pilotando, aparece uma montanha de 4.000 metros na frente. O que é que você vai fazer? Você vai levar na brincadeira e atrair o aeroporto? Ou você vai ter medo? Você vai ter medo? É bom ter medo. Todo piloto tem medo nessa hora. Porque o medo faz imediatamente ele... Peraí, 4.000 metros. Começa a levantar cada vez mais o avião. E desse aspecto de levantar o avião, de se esforçar, é o que você vai ter a partir de agora. Então, se você quer mudar a sua vida, o seu avião está subindo. Você está vivo, não está? Então, espero que esteja. Se você está vivo, você está subindo com a aeronave. Tenha medo, é para ter medo sim. É para usar máscara, é para se afastar socialmente, é para tomar vacina. O medo faz isso. Por quê? Porque depois que você está liberado, aí você passa para a fase 2. Agora vai ficar interessante. Então, veja bem. O avião, lá no aeroporto de Guarulhos, a hora que sai para ir para La Paz, mas vai ter que descer em El Alto, o que ele faz? Ele vai estar preocupado? Vai estar com medo de descer em El Alto? Não. Ele está interessado, nossa, que bacana, eu vou levar o avião lá, vai todo mundo ficar contente, os brasileiros vão começar a visitar depois La Paz. Ótimo! É a primeira hora de você, vai dar certo, vou conseguir fazer isso, e se envolve com o que você mais quer, o que você mais deseja. E é isso que é importante. Só que tem um perigo. Na lei da atração, tem uma série de pessoas que vendem um certo absurdo. O absurdo é o seguinte, você tem que pensar positivo. Toda hora, pensa positivo que vai dar certo. A revista Veja me entrevistou há alguns anos para falar do segredo e botaram na revista e era que a revista, que o segredo é pensamento positivo. Eu falei que não era pensamento positivo. Porque não é. Se você pensar positivo, que seu avião vai descer direitinho lá a 4.000 metros, se você só pensar positivo, morre você e todo mundo junto. Porque vai bater na parede. Olha só, bate na parede. Então, esse vírus, ele é a parede de 4.000 metros. E o que é que você faz? Quando você está naquela situação, o piloto ele vai ficar olhando a bússola para poder saber onde é que é mesmo, naquela direção. Se você pegar uma bússola
pegar o avião e for na direção da bússola, você vai chegar num ponto em que você vai ver uma parede de 4.000 metros, vai bater e vai morrer. Então, Aldo, então não é a bússola? Não. O medo usa radar. O medo é um excelente radar. Presta bem atenção. O medo é um excelente radar. Ele mostra o que está errado. Ele mostra os perigos. Se você achar que o perigo não existe, você é atacado por um animal, um predador. Você é atacado pelo azar. Então, o medo é um ótimo radar, mas uma péssima bússola. O medo é um ótimo radar. Ele mostra os perigos. Quando mostra o perigo, você age imediatamente. Por quê? Porque o medo é um ótimo radar, mas uma péssima bússola. A bússola tem que estar com você. E você usa a bússola antes de sair, ou seja, no começo, e quando está chegando ao final. Você vai olhar o radar frequentemente. Imagina um piloto. Você está pilotando uma aeronave. Você acha que ele não olha o radar? Ele olha o tempo todo. Ele olha, mas ele não fica olhando. Ele olha, checa, verifica a altitude, e aí ele sobe, porque ele está seguindo a bússola, mas verificando o radar. Está subindo. Então, olha que interessante. Embora o medo seja um péssimo radar, seja um ótimo radar, o medo é uma péssima bússola. Na sua vida, ter medo é ótimo. Então, você está com medo agora? Ótimo. É importante ter medo. Então, a conversa que eu tive com a Patrícia aqui foi muito bacana. Por isso, porque o nosso objetivo aqui não é enganar você. Não é falar, não, tudo vai dar certo. Claro que vai para muitas pessoas. Mas para muitas não vai dar certo se ela acreditar que vai dar certo. Vai dar certo se ela agir. Se ela usar máscara, tomar vacina, se tiver separação social por algum tempo. Porque isso vai colocar a gente no início da nova década. E a nova década muda tudo. Porque não vai ter mais vírus depois. Toda a próxima década não vai ter esse vírus. A gente vai estar vacinado, a gente vai estar numa vida completamente diferente. Então, neste momento, pessoas que precisam de hospital têm que ter hospital. Agora, quando você tem que ir para o hospital, porque não usou máscara, que você... eu não gosto de usar máscara. Eu vi alguém dizer que isso atrapalhava a liberdade individual. Eu vou dizer uma coisa aqui, espero que a Patrícia não bata em mim depois, e nem o Pianaro, mas liberdade individual, numa situação de vida ou morte, é simplesmente uma balela. Eu fui educado, tá? Usando balela, ainda bem que eu pensei rápido. Não, você não tem que ser, você não tem que procurar, eu quero liberdade de usar ou não máscara. Vá para o inferno, que é isso? Isso não é questão de liberdade. Você tem que usar máscara nesse momento, tem que ter afastamento social. Mas é temporário, porque o ano que vem, na hora que nós começarmos a nova década, o Pianaro sabe, o professor Pianaro sabe, a Patrícia sabe, tudo vai mudar. E começa a ficar tudo ótimo. E como a lei da atração surgiu 4 séculos antes de Cristo, também foi muito importante quando eles começaram a trabalhar com isso, porque o Protágoras começou a montar a coisa de tal forma, ele foi odiado. Ele foi odiado. Porque naquela época todo mundo queria que ele dissesse que a gente atraía as coisas dos deuses. Então não se preocupa com isso. Haja, se comporta. A ação muda tudo. Eu sempre digo, tá aqui o Cadu aqui, né? O Cadu lembra disso. Lá, o Cadu acabou de escrever. O fato de que o medo morre de medo da ação. Então, você tem que agir. Isso é muito importante. Eu creio que o professor Pianaro está aqui. Quer fazer uma pergunta, professor? Não é uma pergunta. Na verdade, eu quero fazer um referendo ao que você falou a respeito da máscara, porque eu acho que o uso da máscara é uma coisa que veio para ficar em determinados ambientes. Por exemplo, no ambiente de farmácia, onde você adentra uma farmácia, imagina-se que um bom percentual de pessoas que está lá dentro está doente, né? Quando você vai num posto de saúde ou num consultório médico, imagine o número de pessoas que estão também ali circulando e doentes, de alguma forma. Qualquer tipo de doença, não estou falando apenas de corona. Então, acho que essa ideia da máscara, que é uma ideia que eu percebi bastante quando estive aí no Japão, é uma questão de respeito para com o próximo. Então, eu imagino que
mesmo que haja uma flexibilização, vamos dizer assim, no uso da máscara em ambientes públicos, em determinados ambientes ela vai ter que se tornar obrigatória. Tá? Eu acho que a cultura tem que mudar um pouco. Eu acho que hospitais, farmácias, postos de saúde, etc., vão precisar e vão ser obrigatórios a partir de agora, culturalmente, ser obrigatório o uso da máscara. Com certeza, com certeza. Isso vai ser muito, muito comum a partir de hoje. Mas para você, então, que está assistindo, lembre-se de que a nova década, ela começa de forma muito forte. Então, entendendo isso, lembre-se de que o medo é um ótimo radar, mas uma péssima bússola. Significa que você deve detectar o medo, deve detectar o que está errado. Mas detectar o que está errado acaba quando você olha a bússola. Isso faz com que você evite casamentos bagunçados, que dá errado, associações que não dão certo, né? Pegar um sócio que não dá certo com aquele sócio, e você detecta alguma coisa errada no começo. Mas continua, né? Olha o problema. É a continuidade. Então, você deve dar continuidade, deve seguir a bússola. Mas, atenção, o medo vai mostrar a detecção do que pode dar errado. Você não pode se render a isso, tá bom? Simplesmente use o medo como detector, como radar, e siga a sua bússola. É muito importante nesse processo de começar a nova década, o novo ano e a nova década. Começa cada vez mais a se envolver com isso. Então, nesse momento, a gente é o avião que está na pista. Você está na pista. Não é hora de pensar em medo. O medo é para pensar quando sai da pista. Mas, nesse momento, pode pensar não no radar, mas na sua bússola. Pega a bússola da sua vida. O que é que você quer fazer? Para onde você quer ir? Com quem você quer ir? Sabe? É o momento de pegar essa bússola, pegar aquelas coisas que você deseja. Aldo, é improvável que eu consiga. Eu sei que é improvável que a gente estivesse vivendo agora. Tecnicamente, se você for um astrônomo, você sabe disso. A astronomia mostra muito claramente. As chances da gente estar vivo hoje na Terra são baixíssimas. Então, são baixíssimas. E ainda assim nós estamos vivos. Ainda assim você está vivo. Nós estamos vivendo no mesmo momento no tempo. E é importante, porque nesse instante, olha só, o fato de que o professor Pianaro e a Patrícia têm aqui o Marui Table para fazer isso, e essa conexão que nós estamos tendo ao vivo. Eu não sei onde você está no mundo, mas você está me escutando. Nunca aconteceu isso no planeta. A gente poder fazer isso no planeta, não importa onde você está. Então, a força é muito importante aqui. E muda tudo. Aldo, eu perdi dinheiro esse ano. Eu sei. Você pode ter perdido muita coisa. Tudo pode voltar a ser muito melhor do que antes. A única coisa que não pode voltar é a morte. Então, quando alguém disser, não, eu tenho que manter a minha empresa, tenho que fazer ela funcionar, eu tenho que ter dinheiro. Ok, muito bom, mas tudo isso volta. Se você perdeu muita coisa financeiramente, tudo pode voltar muito rápido. E está voltando. E vai voltar. A partir do ano que vem, muita coisa começa a avançar. A próxima década vai criar milionários que hoje são pobres, completamente pobres. E vai criar muita coisa boa. Mas só não pode voltar alguém que morreu. Então, isso não adianta tentar fazer diferente, porque isso é ciência, tá? É ciência. Não morra e não deixe ninguém morrer. Isso é muito importante. Então, como você está aqui, você já está assumindo um grupo muito especial de pessoas. Muita gente não está aqui. Muita gente está sofrendo agora, com toda razão, e está perdida. Agora sim, você pode ajudar essa pessoa. Quando você começar a dizer para ela, sabe, eu quero que você entenda o seguinte, o mais importante de você estar aqui agora, não é para assistir uma coisa que vai te ajudar. O mais importante é assistir alguma coisa que vai ajudar você a levar para outra pessoa o que ela tem que ouvir agora. Então, eu quero que você memorize a frase. O medo é um ótimo radar, mas uma péssima bússola. Por quê? Porque quando você entende que é um ótimo radar, tira aquele negócio, eu não posso ter medo é horrível. Não, você deve ter medo. Ter medo é ótimo. Mas tem que ter uma bússola. Para onde você vai?
Não tem que acreditar no medo. O medo, ele só é um detector, é um radar. Ninguém pega um radar, ó, tem uma montanha à frente, legal, vamos acelerar e bater na montanha mais rápido. Não, isso é burrice, é loucura. Então, o medo, ele é o radar que mostra onde você não quer ir. Lembra disso. Ensina isso para outras pessoas. Eu estou convidando você para ensinar isso para todo mundo que você vê. O medo é um ótimo radar, mas uma péssima bússola. Porque é importante. Ou então, como faz o Cadu Moura, né? O medo morre de medo da ação. Quando você age, você começa a acabar com o medo. Então, ele é ótimo, não se preocupa com ele. Ele é um radar, ele fica alertando toda hora ele alerta. Mas é um alerta. Cada vez que ela alertar, você muda o rumo para não bater na montanha, só isso. Então, isso é muito importante. Lembrando que isso é lei da atração reversa, tá? Que foi, outro dia perguntaram, Aldo, você criou a lei da atração reversa? Não, a lei da atração reversa foi criada 4 séculos antes de Cristo. Na verdade, ela é a lei da atração, tá? É curioso, ela é a lei da atração. Então, até aqui na divulgação, a Patrícia disse que publicou, né, que era você ia ter uma coisa um pouco diferente. Então, o que você tem de diferente, principalmente, é que a lei da atração é essa. 4 séculos antes de Cristo, quase 5, a lei da atração estabelecia que você tinha que ter alguma coisa para ir atrás. E isso foi feito por Protágoras. Ele lançou a lei da atração. Depois, muitos anos depois, aproximadamente 500 anos atrás, para nós, inventou-se a conexão com deuses. Deus é que dá, Deus, seja qual Deus que está falando. Cristão, muçulmano, mas é o Deus que faz isso. E isso não é lei da atração, tá? Por isso que eu não uso nunca nenhum tipo de religião, porque não tem religião. Protágoras foi odiado por algumas pessoas que queriam que ele dissesse que Zeus e todo o grupo dele, os deuses que estavam dando o que as pessoas pediam. Ele foi odiado, né? Teve livro queimado em praça pública. Ele não tem uma história muito conhecida no Brasil, eu não sei porquê, mas é isso. Ele criou a lei da atração, que depois ganhou esse nome, né? Então, e essa é a lei da atração. Então, o que o Aldo ensina? A lei da atração. Só que é a reversa, que é a real, é a única que existe. As outras, elas são metáforas muito importantes que tentam explicar a outra para pessoas que não vão gostar de entender. Tem gente que detesta quando eu digo que ela tem que agir. Quando eu falo que tem que agir, ela, não me interessa, eu tenho que meditar. Tá bom, então vai meditar. Mas você tem que agir, tá? Você pode meditar, mas tem que agir. Você vai lá e faz, isso é muito importante. Então, isso surgiu com Protágoras, que criou o sofismo, né? Para quem conhece o sofismo, ele criou o sofismo. E ele tem toda uma estratégia para isso também. Então, é daí que surgiu a lei da atração. Depois, só para eu não me perder aqui, estou vendo o tempo. Depois, a outra parte importante. A primeira é essa. Então, que eu, quando viajava para El Alto, sempre me preocupava. Eu não tinha medo. Eu me preocupava com onde esse avião ia descer. Porque tinha que subir. A gente sentia que estava subindo, tá? Mas eu torcia para que ele descesse corretamente. Mas isso foi o El Alto. Então, lembra disso. Lembra de que voar em um avião para El Alto, que é o aeroporto de cidade mais alta do mundo, que fica na Bolívia, é cidade com prefeitura, com escola, com hospital, polícia, é uma cidade. É a mais alta do mundo. Então, fica a mais de 4.000 metros de altura. Então, quando a gente viaja para a Bolívia e desce em El Alto, você sente a pressão quando sai do avião, você vê que está muito, muito, muito alto. Então, foi lá que eu aprendi, na prática, essa história. Porque eu vi o tempo todo. Né? Então, agora, o piloto, ele não fica nervoso. Ele fica com medo e desce no lugar certo, porque ele segue a bússola. Agora, um outro ponto importante para complementar isso, se você vai passar a aplicar nessa década e fazer dessa nova década a melhor da sua existência, porque quando a gente tem uma grande perda, é a hora em que a gente tem uma grande força sendo construída. Então, você tem essa grande força. Eu sei que é uma metáfora, mas é uma metáfora real. Veja, se você pensar no que um romano, porque o que aconteceu 5 séculos antes de Cristo, quando Protágoras criou a lei da atração,
é diferente do que depois, mas um século antes de Cristo, nós tivemos Marcos Aurelius, que era romano, e o Marcos Aurelius, imperador, ele criou o estoicismo. Então, para quem conhece estoicismo, vai começar a entender como é que isso funciona. Porque o Marcos Aurelius mostrou que quando você quer algo, é ótimo, mas você não pode ver como um desastre, mas como uma coisa boa que você vai fazer. E se der certo, Deus, se não der, deu também. Você simplesmente faz o melhor possível. Quando você junta o estoicismo de Marcos Aurelius com a lei da atração de Protágoras, você consegue entender como você pode resolver tudo. No caso do Marcos Aurelius, ele perdeu toda a riqueza dele, que foi naufragado em um navio, perdeu absolutamente tudo. E foi quando ele entendeu que todas as posses, elas valem nada. Você tem que continuar vivo e sem se preocupar com a posse em si, com alguma coisa que você tenha que ter. Porque se tudo aquilo que você tem que ter, tem em você. Então, cuidado. Tudo que você tem que ter, tem em você. Então, juntando tanto Protágoras quanto Marcos Aurelius, você consegue aplicar a lei da atração real. Essa é a real, tá? Então, não existe a lei da atração reversa melhor. Ela simplesmente é uma explicação da 1.0. E foi assim que começou. A lei da atração começou desse jeito. E é importante porque se você aplicar isso, você vai descobrir que você, não importa quantas montanhas tenham na frente, você vai estar sempre com um radar que vai mostrar medo em você. Você vai sentir medo. O Cadu Moura, eu estou citando ele, que está aparecendo o nome dele aqui na tela. O Cadu Moura, que está aqui, ele vai contar uma história no futuro, ele vai lançar um livro daqui uma semana, se não me engano, 10 dias, eu acho, em que ele conta uma história fabulosa, porque o Cadu Moura perdeu tudo no começo desse ano. Não só ele. Quantas pessoas perderam tudo? Empresas quebraram, gente foi à falência, fora famílias que se completamente desfacelaram. E ele tem esse conceito de que o medo morre de medo da ação. Ele estava comigo no Japão várias vezes. Na verdade, há 7 vezes. Ele me acompanhou, ele dava palestra e eu dava outra, no mesmo dia. Então, ele estava conosco sempre. Então, o Cadu é um exemplo disso. E hoje está mudando tudo. É impressionante algumas coisas que ele está fazendo, que eu não vou contar aqui, é outra live. Mas você tem que entender, e eu tenho certeza que você vai aproveitar isso, que você pode mudar tudo com muito foco, muita força. Tudo pode começar a dar certo. Porque basta você saber, eu estou com medo, aqui tem uma montanha. Ok, radar, montanha, mas para onde eu quero ir? Para cá. Você imediatamente pega a sua bússola, é para lá? Vai para lá. Se movimenta. Isso muda tudo. Quando você avança na direção que você quer. E tudo sempre lembrando que esperança não é esperar, tá? Não vai ficar em casa para esperar. Não, eu quero esperar. Não. Esperança não é esperar. Esperança é trabalhar. Esperança é andar. Esperança é fazer o que tem que ser feito. Esperança é agir. Então, quando alguém diz, mas fica em casa porque você tem que se afastar do vírus. Claro que tem. Mas ficar em casa não significa não agir. A Patrícia está agindo nesse instante aqui. Né? O professor Pianaro está agindo. E eu estou agindo. Todos nós separados, mundialmente, estamos separados. Mas estamos agindo. Nada impede que você haja de alguma forma. Pode ser escrever aquele livro que você está enrolando para escrever. O Cadu Moura escreveu o livro. Pode ser que você tenha que colocar algum projeto em ação. Coloca. E se não der certo, Aldo, não importa, não é para isso que você vai fazer o projeto. É para fazer o projeto. A hora que aparecer a montanha, ok, apareceu uma montanha de 4.000 metros. Levanta voo com a sua aeronave. Só vai ser pedido que você levante voo com mais força. Então, no caso da Patrícia, quando, por exemplo, a filhinha dela, que tem alguns meses, chora, é o quê? É o radar. Ela fica com medo. Por que a filhinha está chorando? Todas as mães fazem isso, né? Tem que cuidar da filhinha. Então, isso é um radar. Mas é claro, o radar não vai dizer para onde ela vai. Onde ela vai é a bússola que vai cuidar da filha dela. Eu estou dizendo isso, eu não estou com a
Patrícia. Agora, eu estou aqui no Brasil, mas eu tenho a impressão que deve ser assim o negócio. Então, eu quero que vocês que estão aí, caso vocês tenham alguma pergunta, podem colocar a pergunta aqui, fiquem à vontade, mas eu vou estar aqui, a Patrícia daqui a pouquinho vai entrar, o professor Pianaro também, e o que eles disserem aqui, eu vou estar monitorando para ver se eu posso responder alguma coisa. Deixa eu verificar só se tem alguma... Ah, tá, tem uma pesquisa que eu vou fazer aqui, para um instantinho, tem uma pesquisa para entrar, eu vou deixar a pesquisa aqui, para conhecer você melhor, para conhecer cada um de vocês, mas eu quero agradecer e dizer, professor Pianaro e Patrícia, que, olha, eu estou muito honrado por estar aqui com vocês. O Marui Table está muito bom, então estão fazendo um trabalho excelente e eu quero dizer que, olha, vocês dois estão fazendo a diferença na vida de muita gente do Japão, do Brasil e de vários países. Muito obrigado. Obrigada, Aldo. Legal. Tá me ouvindo? Então, sim, estamos ouvindo. Perfeito. Eu acho que o Pianaro ia comentar alguma coisa e eu cortei. Pode falar, professor. Não, pode continuar a tua participação aí. Não, eu só ia comentar. Tá me dando eco aqui. Só um minutinho. Acho que agora melhorou. Ok. Eu tava falando e tava me escutando ao mesmo tempo. Bem, eu tava aqui prestando atenção e vendo também o pessoal aqui dando oi pelo Facebook, né? Agradecer aí ao Aldo a participação aqui no Marui Table, também muito especial de fim de ano. E duas coisas que me chamaram a atenção, né? Enquanto você estava falando, o medo é um ótimo radar e uma péssima bússola, né? E realmente, eu li aqui o pessoal comentando, o comentário do Dr. Pianaro também, né? Medo, modo de encarar desafios e oportunidade, né? Realmente acho que o medo é o que trava todo mundo, né? Independente da situação, né? Medo de morar num país diferente, vou dizer por minha experiência, de estar aqui no Japão, enfrentar uma língua, uma cultura totalmente distinta, mas tô aqui. Né? No início eu tive bastante medo, sim. Na verdade, foi um pouco de medo e ao mesmo tempo de, gente, eu tô indo para fora do Brasil. Aquela coisa meio que louca, né? E aí quando você chega no outro país, você fala, tá, cheguei e agora? Eu não falo idioma. Vou me comunicar como? Nossa. Mas, estilo brasileiro, que eu acho isso bem legal nos brasileiros aqui, é que a gente se vira. A gente fala por mímica, por desenho, tenta inglês, latim, enfim. Mas se vira, né? É verdade. Muito bacana essa frase, né? E eu vou deixar agora o Pianaro falar um pouquinho, antes que o nosso tempo acabe. Tá bom. Na questão do medo, na verdade, existe um estudo científico, né, de que isso faz parte natural do ser humano, né? É um dos primeiros sentimentos que você tem, inclusive isso é provado quando você que teve bebê recentemente, né? Naquele teste famoso em que o pediatra ou a pediatra segura com uma das mãos e faz um movimento brusco para baixo e a criança leva aquele susto. Se ela nasceu com o cérebro vazio, né, como se diz no modelo racional de pensamento, né, por que é que ela tem aquele instinto de se assustar com um movimento brusco do médico pediatra ali naquele momento? Isso é um teste para ver se a parte cerebral que diz respeito ao cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, ele está em ordem, está em conformidade. Então, o medo é uma coisa inata, uma coisa que nasce com a gente. Ele se perpetua através da genética, né? E pode ser potencializado no processo de memética, que são os processos de informações recebidas. Então, quando o Aldo colocou que a lei da atração
está acima de qualquer princípio religioso, eu também digo que o medo ele está acima de qualquer princípio religioso, mas ele pode ser potencializado por princípios sociais, religiosos, econômicos. Então, há uma potencialização em função das informações que você recebe. E a informação que você recebe, individual, nós chamamos de meme, para quem não conhece essa nova ciência chamada memética. Não é aquilo que você faz no Facebook, né? Isso é bobagem, é brincadeira. Então, o meme é exatamente isso, é a menor unidade de informação que você consegue captar. Assim como o gene é uma unidade de informação genética que você recebe dos seus pais. O que acontece no processo memético, que a memética pode influenciar na genética. Então, o que isso significa? Na medida em que você vai criando medos, ou vai criando modos, por exemplo, de se alimentar, etc., você está mudando o teu princípio genético. Né? Isso já está comprovado nos trabalhos que a gente tem acompanhado aí, nos estudos que eu faço também. Então, é uma situação bem, bem interessante. Tá? A genética influi muito pouco na memética, né? Mas ela pode influenciar por aquilo que ela recebe. Então, a memética, né, são as informações, muda o comportamento humano, e mudando o comportamento humano, obviamente, você pode ter mudanças genéticas também advindas disso. Mas, Aldo, parabéns pela tua explanação. Né? Eu já ouvi algumas vezes o teu audiobook, né, de segredos. Né? Na verdade, eu não comprei livro impresso. Né? Esse audiobook eu comprei naquele evento que nós fizemos lá em Campinas. Né? Sim, verdade. Está no meu carro aí até hoje. De vez em quando eu dou uma ouvida nele, principalmente porque as nossas... Pelo menos é um meme interessante, né? São informações meméticas interessantes para mudar, assim, a gente precisa recordar de vez em quando. Então, parabéns, agradecemos, né, a tua participação, e eu acho que nós fechamos com chave de ouro o ano 2020, né? E realmente nós vamos iniciar aí uma nova década, um novo ano, com grandes possibilidades de crescimento. Eu só queria fazer uma última, antes de você fazer o fechamento, a Patrícia fazer o fechamento, é dizer o seguinte: o novo normal, que tanto se propaga por aí, não existe. Tá? O que existe por aí é o normal. E quando se fala em trabalho em casa, em home office, essas coisas, eu quero dizer uma coisa para vocês: isso já existe na Europa desde 1990, desde antes de 1990. Em 1990, o Adam Schaff escreveu um livro chamado A Sociedade Informática, onde ele já expunha que já naquela época, em 1990, existiam algumas empresas, algumas comunidades, em função, obviamente, das intempéries, né, do clima, e já estavam trabalhando com home office. E naquele tempo não tinha internet, né? Existia um canal de transferência de informações, documentos, etc., físico. Hoje, com o advento da tecnologia, que queira ou não queira, você tem que se adaptar porque ela veio nos ajudar, né? Nós temos hoje uma possibilidade, por exemplo, de fazer esse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui. Eu estou na minha casa aqui em Caiobá, que é uma praia próxima aqui no Paraná, 120 quilômetros de Curitiba. Né? Você está em São Paulo, a Patrícia está em Fuji, e muita gente espalhada pelo mundo todo aí se comunicando dessa forma. Então, isso não é novidade, então não existe novo normal. Existe o normal. Tá? A evolução nos chegou e veio para ficar. Nós, aqui no Brasil, talvez é que tenhamos duvidado um pouco de que isso pudesse acontecer. E precisou uma pandemia para que as coisas acontecessem dessa forma. Eu vi um artigo essa semana aí que as empresas, obviamente tem o lado ruim, que são das empresas aéreas, né, mas as empresas, de uma forma geral, economizaram em torno de 80 bilhões na América Latina e na América do Norte, em termos de viagens de serviço. Uma coisa absurda. Né? Então, onde esse dinheiro vai parar, não sei, mas que a coisa já tomou um outro rumo, e isso será normal daqui para frente, porque ninguém está disposto a mais... É claro, o relacionamento humano, a proximidade, etc., é importante. Mas também as coisas que podem ser feitas à distância,
pela tecnologia e que não impactem diretamente na parte relacional, eu acho que devem ter chegado para ficar definitivamente. Então, obrigado aí pela tua participação. Fechou o ano 2020 brilhantemente. Patrícia? Bom. Que bom. Deixa eu... deixa eu acertar aqui, Patrícia, só colocar o destaque aqui, peraí. Deixa eu ver. Isso, agora sim. Pode falar, Patrícia. Aí eu prefiro que você dê a... tá. Então tá bom. Eu vou dar um alô aqui final e encerramos com você então. Pode ser? Pode ser sim, pode ser. Acho que melhor ao contrário, né? É melhor, já que o Maru Table é o seu programa, né? Deixa eu então dizer para você que está aqui em qualquer ponto do mundo, deixa eu só abrir a minha imagem aqui para conversar com você que está assistindo. Eu não sei se você está assistindo ao vivo ou está assistindo a reprise, porque no Brasil, sábado de manhã, é mais difícil a pessoa entrar aqui ao vivo. Então, eu não sei quem está ao vivo ou quem vai assistir a reprise durante o dia todo. No Japão, é o fim de noite já. Eu creio que o pessoal daqui a pouco vai dormir no Japão, né? Então, dependendo de que ponto do mundo você está, pode ser tarde, manhã, noite, não dá para ter certeza. Mas, se você lembrar que lei da atração não é sobre o que você atrai, é sobre o que atrai você, e, portanto, você tem que agir, esse novo ano que começa uma nova década inteira vai colocar você em uma posição muito melhor. Como disse o professor Pianaro, o fato de que as empresas economizaram bilhões de dólares por pessoas não terem que ficar se locomovendo, pagando viagens o tempo todo. E é verdade, esse é um dos pontos importantíssimos. E tudo vai mudar. Se você vende qualquer coisa e conseguir entregar, você se destaca. Minha mãe hoje compra tudo para que seja entregue em casa. Então, quando a empresa não tem certeza se pode entregar, perdeu o cliente. Então, muita coisa você vai começar a ver que vai funcionar muito melhor agora, porque nós estamos mudando para isso. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. Você vai pegar esse novo ano e vai reconstruir tudo que você perdeu. E a gente pode reconstruir tudo que for perdido, menos a vida. O resto, então, manteve a vida? Ok. Agora, reconstrói todo o resto. Você vai conseguir fazer isso porque nós sempre fizemos isso. E aí, quando alguém disser, mas isso você não pode pensar no pior. Pode sim, porque se você estiver caminhando na floresta e lá na frente ficar tudo escuro, um céu completamente fechar tudo, e você caminhando, você vai continuar caminhando até quando? Até quando disserem para eu parar. Tá, você está caminhando na floresta. Se está tudo escuro, você não pode caminhar. Você para e verifica primeiro aonde você está, pisando. Porque senão você cai na montanha. Está caminhando na floresta, mas você não sabe que tem um buraco na frente. Então, isso é o medo que faz. O medo vai ficar alertando você. Espera aí, observa, ele vai alertar você. Mas a bússola tem que estar com você. Tem que checar o medo toda hora. Mas é só checar. Verifica lá o radar. Verifica. Imediatamente volta para seguir a bússola. Então, todo o ponto mais importante da lei da atração, que eu sempre bato até hoje na tecla, acho que é por isso que eu não sou demitido. Há 13 anos eu sou o porta-voz. E a tecla detecta o radar toda hora. Imediatamente, toda hora, muda e começa a olhar para onde você quer ir. Porque muita gente acha que lei da atração é dizer para você olhar para o que você quer o tempo todo. Ok. Aí você fica olhando a pessoa perfeita, só que o radar está desligado. E a pessoa perfeita não é perfeita. A empresa perfeita e o radar está desligado. Tudo perfeito. Não. O radar está tocando. Presta atenção no radar. Ele está sempre te avisando. E aí sim, o radar avisou. Está livre do caminho. Continua. Aí a bússola. Então, sempre deseje entender melhor como viver aquele momento. Como construir a sua vida. E checa o tempo todo o radar. Mas é só checar. E você vai conseguir fazer desse ano, dessa década, a melhor década da sua história. Pode ter certeza. É isso. Patrícia, professor Pianaro, muitíssimo obrigado para os dois. Patrícia vai, então, conversar com vocês agora, para encerrar. E eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Patrícia?
Aldo, obrigada. E eu espero agora que você que está nos assistindo tenha guardado todos esses ensinamentos que o Aldo Novak compartilhou hoje, não só comigo, mas com você que está no Brasil, Japão ou qualquer parte no mundo por aí, como ele disse, não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, né? E que o seu radar esteja ligado para 2021, iniciar um ano cheio de ação, de energia e não ficar só na... Peraí, deixa eu usar a frase do Aldo. Esperança não é ficar esperando, esperança é agir. Então, gente, muito obrigada por ter assistido. Um feliz 2021 para vocês e Feliz Natal, né? Estamos pertinho já do Natal. Desde já, um meu abraço, Feliz Natal e um próspero ano novo para você, Aldo, Dr. Pianaro. E nos vemos dia 9 de janeiro, nesse mesmo horário, aqui no Marui Table. Até mais.